quero aqui começar essas minhas palavras saudando a Rita, presidente da CGCOM, e o Milton, que é o vice-presidente, e na pessoa dos dois, saudar todos os integrantes desse movimento que nasce agora, que compõe a diretoria e que fazem parte também dessa Assembleia Geral, em que todos são membros fundadores desse novo movimento que surge em Barbacena. Então, eu quero saudar os dois também, o professor Zé Augusto, que tem aí nos acompanhado nessa jornada, o Reinaldo, que está fazendo aqui está sendo aqui o nosso porta-voz, o apresentador desse evento aqui, e também a todos vocês. O Milton Romano e a Rita abordaram aqui duas coisas importantes. Nós estamos reunindo aqui gente da velha guarda, que está desde o início do movimento comunitário, antes até do movimento comunitário estar organizado em Barbacena pela UCB, já tinha gente aqui que na sua comunidade já fazia o papel de líder comunitário. E estamos também reunindo aqui gente nova, gente que está entrando agora no movimento, querendo também prestar serviço à sua comunidade. Eu quero nesse primeiro momento abordar isso, porque a gente tem percebido pela cidade afora um descaso e um abandono, que não é só um descaso e um abandono físico e material, da rua que está esburacada, do posto de saúde que não funciona, da escola que está mal cuidada. Não é só isso não. A gente percebe que a cidade está abandonada na relação humana do poder público com as comunidades. Esse que é o pior abandono, porque é o abandono da omissão. Isso é muito grave. Quem tem o poder na mão, recebeu o poder pelo voto da maioria, esmagadora maioria, e não devolveu em calor humano, em diálogo, em relação humana, aquilo que recebeu. Isso é muito grave, porque a omissão é prima da ingratidão. Então nós temos que resgatar a força das comunidades através de um movimento como esse. Se o poder público hoje não dá o valor que as comunidades precisam ter nas suas pessoas, nas suas lideranças, nos moradores dos bairros, nós precisamos mostrar a quem tem o poder, as autoridades, que as comunidades têm uma força gigantesca e que pode fazer o movimento revirar o barco e colocar a Barbacena no trilho de novo, colocando dentro da prefeitura uma equipe humana que saiba olhar para o futuro da cidade, se relacionando com as pessoas do presente, ouvindo, conversando, trocando ideia, reconhecendo falhas para buscar o bom caminho do desenvolvimento e do progresso. Então esse movimento aqui tem esse significado, é a retomada das comunidades, que estão conscientemente se articulando, tendo como núcleo principal a UCB, que quando o vereador, ainda que o senhor Pinheiro, está aqui o Pimentel e o Zé Luiz também, que ajudaram naquele primeiro momento a fundação da UCB, naquela época, eu era vereador, nós corremos os bairros da cidade todos, fundamos aí quase 60 associações, muitas associações comunitárias que hoje existem pela cidade, têm a minha letra na ata de fundação. Eu ia no bairro, ajudava a criar, organizava o estatuto, para que a entidade pudesse existir e receber verbas naquela época. Naquela época era mais fácil a entidade receber verba. A gente conseguia verbas do governo do estado para as comunidades fazerem o seu trabalho lá. E naquele momento nós então organizamos a cidade e esse movimento comunitário ganhou tanta força que eu, com 20 e poucos anos, ainda como vereador no primeiro mandato, na eleição seguinte de prefeito, ganhei as eleições com uma grande votação. Esse trabalho todo e essa vitória toda veio das comunidades, não tem dúvida que foi. Foi um trabalho das comunidades. Hoje, passado esse tempo todo, quer dizer, depois disso eu ainda tive a oportunidade de ser prefeito, eu quero aqui comentar um pouquinho, e fazer um trabalho de parceria efetiva com as comunidades. Hoje, quando eu me lanço como pré-candidato, e a gente tem uma resposta positiva e muito boa nas comunidades, é porque nós deixamos
uma quantidade de serviço prestado, mas não é só aquela obra pronta e acabada, não. É a obra participativa, em que a comunidade participava, discutia o que queria, ia na prefeitura, a prefeitura ia lá, tinha dia que a comunidade fazia, tinha dia que a prefeitura fazia, a coisa funcionava dentro de um entendimento. Então, nós fizemos muito por isso, porque o dinheiro da prefeitura rendia. E aquilo que a gente podia fazer, a gente fazia dando prioridade no que a comunidade queria. Por isso que a coisa funcionou bem. Hoje, passado aí esse tempo todo, a gente anda pela cidade e vê que isso tudo está adormecido. Está adormecido, mas não está acabado. A prova está aqui. As lideranças existem. Elas não estão sendo estimuladas. Elas não estão sendo procuradas. Elas não estão sendo valorizadas. Por isso que a cidade está perdendo tempo. Porque vocês e outros das suas comunidades, que fazem parte dos movimentos com vocês, estão querendo trabalhar e o poder público não chama para trabalhar. Nunca vi isso. Uma cidade precisando de tanto serviço, precisando de tanta obra, precisando de tanta recuperação, a prefeitura se dá ao luxo de não querer fazer parceria com ninguém. Não é possível. A cidade só vai dar um avanço de novo, só vai recuperar o tempo perdido, só vai conseguir reencontrar o caminho do progresso se fizer uma grande união, uma grande aliança, um grande mutirão, reunindo todas as comunidades num grande trabalho, sim, coordenado pela prefeitura, mas tendo como peça principal dessa engrenagem a força das comunidades. Não tem outro caminho. A prefeitura sozinha não dá conta. Já tem um ditado antigo, né, que diz: uma andorinha não faz verão. Não faz. E o resultado e a prova está aí. Foi só deixar o movimento comunitário de lado, a cidade andou para trás. Então eu estou convicto, e por isso fiz questão de vir aqui, de participar desse movimento que eu acho importante, a CGCOM. Por que a CGCOM? Porque a UCB, ela foi criada, e o objetivo dela é estimular, orientar, participar das associações comunitárias. Mas a cidade cresceu, as comunidades cresceram, o movimento comunitário extrapolou um pouco as associações. Tem associação, mas tem outros movimentos do bairro que são valores da comunidade. É um grupo de folclore, é um grupo de dança, é um time de futebol. Existem vários movimentos na comunidade. E nós precisamos então criar uma entidade que agregue as associações, mas que agregue também esses outros movimentos. Na medida que a gente pega esses outros movimentos, eles vão ganhando consciência da importância da comunidade e vem fortalecer o UCB como entidade que cuida das associações. Nós temos que estimular a comunidade, os moradores, para eles entenderem que as associações são um instrumento realmente de progresso e de crescimento da sua comunidade. Então a gente tem que reunir todo mundo, tem que estimular todo mundo. Então nesse primeiro momento nós estamos criando a CGCOM, que é a Confederação Geral dos Comunitários, justamente para despertar aquilo que está adormecido. E se Deus quiser, dando tudo certo, a nossa pré-candidatura se confirmando e sendo vitoriosa, nós teremos então um período fértil em que nós vamos de novo restabelecer as parcerias. E é preciso que as comunidades estejam organizadas. Nós já estamos fazendo um trabalho adiantado, para não perder tempo. A partir de janeiro, as comunidades já estão despertas, já estão acordadas, já estão antenadas, para a gente poder começar um trabalho importante, porque a cidade não pode perder tempo mais, já perdeu muito. Começar, já chegar fazendo e sacudindo a cidade, fazendo a cidade dar a volta por cima. A vacina tem força suficiente, tem potencial suficiente para dar essa volta por cima. E em falar em volta, eu quero aqui agradecer todo o movimento comunitário, sei que muitas pessoas aqui participaram daquele movimento Volta Toninho. E a Rita acabou coordenando. Pode falar sobre isso. A cidade toda se envolveu, fiquei surpreso. Foram mais de 10.000 assinaturas colhidas em pouco mais de um mês. E aquilo me surpreendeu. Eu estava na presidência do Tribunal de Contas. Já estava no tribunal há 8 anos, já estava pensando em deixar o tribunal. Já estava cansado de ficar fechado no escritório. Eu não tenho muita paciência para isso. Eu gosto de andar, gosto de circular. Quando chegou aquele abaixo-assinado, aquilo me impactou muito. Eu fui conversar com o deputado Andradinha, trocar uma ideia com ele. E ele não teve meia palavra.
falou comigo assim, essa foi a expressão dele: se eu fosse você, largava o tribunal correndo. Ele falou assim comigo. Então foi o empurrão que faltava. Chegou abaixo assinado e ele me empurrou para frente. Aí eu decidi largar o tribunal e voltar para a cidade para colocar o meu nome à disposição da disputa eleitoral como pré-candidato. A nossa convenção vai ser no dia 30. O último dia da convenção vai ser no dia 30, no Automóvel Clube, na Rua do Campo. Todos vocês estão convidados para esse momento em que nós vamos lá oficializar a nossa candidatura. Pois bem, essa decisão de deixar o tribunal foi uma decisão muito importante para mim. Eu estava no tribunal já há 8 anos. O cargo e a função do tribunal é uma função que me dava estabilidade até aposentar. O cargo é vitalício. Eu estou com 51 anos, podia ficar mais 19 anos lá. Estava com a carreira resolvida. Mas eu não estava resolvido, porque lá não estava satisfeito. Como eu disse lá no meu discurso, o homem público tem como morar nas praças e como refúgio as ruas da cidade. E era isso que eu estava buscando. Então eu larguei o tribunal, larguei com muita convicção. Sei que lá abri mão de muita coisa lá, mas sei que aqui eu ganho muito mais. Ganho porque eu restabeleço o contato com vocês, renovo as amizades. A política dá oportunidade para a gente conhecer gente nova, fazer novas amizades e fazer muito mais, e poder trabalhar para a minha cidade, para a minha terra. Eu não posso ficar lá em Belo Horizonte. Se eu estava no tribunal, foi porque Barbacena me deu um mandato de vereador, me deu um mandato de prefeito, e isso me projetou, me deu condição de ser deputado, e na condição de deputado é que eu fui para o tribunal. Então a origem da minha própria carreira no tribunal está aqui. E eu não me sentia confortável, estando em Belo Horizonte, num cargo importante, mas vendo a minha cidade judiada, maltratada e abandonada. Acho que hoje eu tenho muito melhores condições do que tive quando fui prefeito pela primeira vez. Porque naquela época eu tinha toda a vontade e ousadia da juventude. Essa ousadia eu não dispensei ela não, eu continuo assim também. Senão eu não tinha largado lá para estar aqui. Eu gosto do desafio. Mas hoje eu tenho mais experiência, tenho mais conhecimento, estou mais preparado para enfrentar os desafios que a gente tem que enfrentar quando governa uma cidade. Então eu estou convicto de que hoje nós estamos fazendo aqui um marco histórico, a retomada do movimento comunitário, que da mesma forma que há cerca de 20 anos atrás fez a diferença e fez a nossa vitória na eleição, agora de novo, 20 anos depois, o movimento se desperta para mostrar ao povo de Barbacena que a força está na comunidade e nós iremos com as comunidades vencer essas eleições para colocar a nossa